Olha, é uma quinta-feira triste para o mundo do esporte, é uma quinta-feira triste para quem gosta de comunicação. A gente ontem lamentava a morte do Washington Rodrigues à noite, no meio do jogo do Flamengo, o Apolinho, que conseguiu a façanha de ser treinador do time do coração dele, do Flamengo, algo que para qualquer cronista esportivo que tem um time do coração é algo, confesso que acho que inédito no Brasil, pelo menos, né? E hoje, infelizmente, também a morte do Antero Greco, que por anos, né, levou seu sorriso, sua forma sempre eloquente, muito inteligente de fazer o programa na ESPN, as crônicas que sempre fez no Jornal Estado de São Paulo, enfim. Eu estou aqui com um cara que é uma referência hoje do jornalismo esportivo brasileiro, não hoje, há um bom tempo, né? O Paulo Vinícius Coelho, meu amigo PVC, que está na Paramount Plus, está no UOL e também na CBN. PVC, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu queria que você falasse um pouco, né? Primeiro sobre o Antero, com quem você trabalhou muito tempo na ESPN Brasil, estava sofrendo ali com um problema sério já há um tempinho, e o Antero tem algumas coisas que me chamam a atenção que parecem com você, ou seja, ele pesquisava campeonato italiano numa época que não tinha internet, os campeonatos europeus, essa pesquisa que não era tão simples como é hoje, né? E ele tinha esse sorriso muito fácil, né? Era muito agradável acompanhar o Antero. Obrigado pela presença aqui, PVC. Obrigado, Barão. Você sabe que o Antero é um profissional de mídia impressa, né, do Estadão, da Agência Estado, do Diário Popular, da Gazeta Esportiva, numa rápida passagem pela Folha de São Paulo, mas é muito legal lembrar que ele teve uma passagem para a televisão muito cedo e que nem todo mundo, porque o tempo vai passando, se recorda. A Bandeirantes mostrava o campeonato italiano, todo mundo sabe, era em 87, 88, mas antes, em 82, 83, a Band fez o campeonato italiano, não com a frequência que passou a fazer, e o Antero foi comentarista da Bandeirantes em jogos do campeonato italiano, no tempo que no Brasil a gente dizia o Roma, que era um time do coração dele. Eu acho que o importante é você falar essa questão do riso solto, o amigão fazendo dupla com ele no Sport Center, não segurava a gargalhada, mas o Antero era um jornalista que tinha a capacidade incrível de separar a hora de brincar da hora de falar sério, da hora de fazer uma crítica contundente. E como não era toda hora, todo momento, tudo ser criticado, a crítica, quando era feita de maneira severa, era necessária e doía em quem tinha que doer. Sem dúvida, sem dúvida. É claro que essa história do riso com o amigão, que ficou uma dupla excepcional no fim de noite, o pessoal estava ali já com o encerramento da rodada, né? Marcou, mas o Antero tem uma história brilhante no jornalismo impresso e o Paulo lembrou muito bem, inclusive na Band. Com relação ao Paulinho, Washington Rodrigues, né, que todo mundo lembra com enorme carinho, hoje a imprensa nacional, foram muitos anos de carreira e essa passagem como técnico do Flamengo, PVC, você que é um cara que entende tudo de posicionamento em campo e muito estudioso, né? É um feito, convenhamos, né? Ele se cercou de quem tinha que cercar. Ele sabia que ele não era técnico. As pessoas brincam porque eu tenho uma coluna sobre tática desde 2001. Então você falou, você pode ser técnico. Não, eu não posso ser técnico, eu não sei dar um treino. O Apolinho também não sabia, mas o Apolinho se cercou de Sebastião Rocha, que era um técnico para ele. E ele era o líder, ele era o carisma no vestiário. Foram 26 jogos como técnico do Flamengo. O time do coração dele jogava quando veio a notícia da sua morte. Ele estava já com um problema de saúde grave. O Luiz Penido, na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, deu a notícia e não conseguiu continuar narrando. Eu estava no ar comentando o jogo do Flamengo e eu me lembrei de que a expressão chocolate, foi chocolate que o Flamengo deu no Bolívar, não foi? Quem criou a expressão chocolate foi o Apolinho. Em 1981, o Vasco tinha, em 79, em dezembro de 79, o Vasco tinha perdido para o Internacional a decisão do Campeonato Brasileiro. Em comecinho de 81, o Internacional foi jogar no Maracanã contra o Vasco, num domingo de Páscoa, e o Vasco meteu 4-0 no Inter. E o Apolinho pediu para tocar El Bodegueiro, com Nat King Cole.
toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. E assim nasceu a expressão chocolate. Acho que o Flamengo fez uma homenagem ao Apolinho, dando um chocolate no Bolívar no segundo tempo, quando veio a confirmação da sua morte. Ô Paulo, tanto eu quanto você, a gente consome jornalismo esportivo muito antes de começar nessa área, né? A gente mandava cartas para as pessoas que a gente gostava, tentava de alguma forma chegar mais próximo dessas figuras que sempre foram nossos ídolos, né? Pelo menos eu sei que você também começou lá atrás de uma forma assim, e hoje você é uma referência muito grande. Quando você encontra, ou quando você encontrou essas pessoas pela primeira vez, pessoas que você admirava, pessoas que você depois acabou tendo uma rotina de trabalho ali. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa sala de imprensa de Copa do Mundo, de jogo do Brasil, que uma hora você para, você olha, tá ali o PVC, tá ali o Galvão, enfim, primeira vez que eu encontrei Luciano do Vale, primeira vez que eu vi o Apolinho, puxa vida, primeira vez que eu vi o Antero, ou seja, são figuras muito marcantes da nossa história, primeiro daquele sonho ainda de criança, de um dia se tornar um cronista, enfim, um jornalista esportivo, e depois você trabalhando com essas pessoas no dia a dia, né? É algo que para mim é muito mágico. Queria que você também descrevesse um pouco dessa relação da criança, do jovem, do estudante, até virar um profissional e ter acesso a essas pessoas que hoje acabaram nos deixando, tanto o Apolinho quanto o Antero. Eu li mais o Antero do que o Apolinho, porque eu sou um menino criado em São Paulo, né? Nascido em São Paulo, criado em São Paulo, morei em São Bernardo, mas eu sou paulistano. Então, eu lia muito o Antero no Estadão, como repórter. Depois fui companheiro do Antero, o Antero como editor do Diário Popular. A gente se cruzava menos em cobertura, porque o Antero era editor nesse período. Depois eu fui trabalhar com o Antero em 2000. Final de 99, eu já estava fazendo coisas na ESPN, o Antero era já uma referência na ESPN. E a gente trabalhou junto, e foi amigo, a gente ficou amigo, embora não seja uma amizade assim de todos os dias. É uma amizade de coração, mais do que presencial. O Apolinho é uma referência, você começa a ver as pessoas, e eu aprendi uma coisa na Editora Abril, que embora eu seja jornalista desde 87, porque eu comecei a trabalhar quando eu estava no primeiro ano de faculdade, grande imprensa, eu entrei na revista Placar. E a Editora Abril foi uma grande escola. Lá eu aprendi que jornalista não chama jornalista de senhor. Eu sei que tem gente que aprendeu diferente. Por exemplo, Marcelo Barreto se refere ao Armando Nogueira como seu Armando. Mas eu aprendi que jornalista não chama jornalista de senhor. E depois eu fui entender por quê. Acho que porque um dia eu sou seu chefe e 2 anos depois você é meu chefe. Então, jornalista não se chama de senhor. Jornalista é parceiro. A gente se relaciona com a notícia, com a informação, com o entretenimento. Porque o Antero, eu não gosto muito dessa palavra, porque entretenimento é uma coisa que ler um livro entretém. O Antero e o Apolinho faziam jornalismo e entretinham. Ou seja, eles são uma demonstração de que você pode se divertir falando de coisas muito relevantes. Sem dúvida. Eu quero agradecer demais ao Paulo Vinícius Coelho nessa rápida entrevista aqui à Band News FM. O PVC tem 600 trabalhos pela frente. Agradecer a Paramount Plus, CBN, UOL, enfim, os trabalhos todos do Paulo. Foi bom rever um amigo, Paulo, mesmo numa situação horrível como essa, mas é sempre bom tê-lo aqui na Band News FM. Muito obrigado, PVC. Eu vou me despedir de você aqui como me despedir do Antero. Bate.